Eu falei com a Renata, falei assim, gente, mas gasta esse trem da gente ficar assim espalhado desse tantão nessa sala? A gente podia ficar na rodinha, não podia não? Eu ia gostar mais de estar perto na rodinha, porque assim, por princípio eu ficaria em pé um pouco mais próximo de vocês. Mas hoje, especialmente, eu não estou em condição de ficar em pé, não. Hoje eu estou precisando de um lugar para dar uma escoradinha. Mas isso, espero que isso não nos afaste. Espero que realmente nós consigamos transpor essas barreiras físicas e realmente estarmos um pouco mais unidos numa mesma energia. Ah, eu vou ter que ler no meu celular, né? O título que Emmanuel dá ao texto que nós vamos estar refletindo um pouquinho hoje é o texto Aprendamos no entanto. Aprendamos, vírgula. No entanto, porque ele traz na sua sinalização a importância que nós devemos dar ao algo que está para depois do que a gente aprendeu. Tem alguém aqui que está chegando pela primeira vez? Seja bem-vindo. Quem aqui nasceu num lar espírita? Ninguém, só eu. Eu falo que a gente que é mais endividado tem que já nascer para não ter perigo de correr. E quem aqui já está há mais de 5 anos? Ó, já aumentou o número de mãozinhas. Quem está há mais de 10 anos? Ó, ainda tem um bocado. 15. Ó. E a gente poderia ir, ainda acharia algumas pessoas aí, há alguns outros tantos anos, né? O que a gente precisa entender que quando a gente vai à escola, o que acontece? Logo tem uns deveres de casa, logo tem uns testes, uns estudos dirigidos, agora está mais chique, agora tem uns estudos dirigidos, tem as provas. Se você não der conta das provas, tem umas recuperação também, né? Mas sempre quando a gente aprende algo, qual que é a função de aprender? Não é só guardar na caixinha, né? A gente aprende, a gente há que fazer algo com isso. E é um pouco sobre isso que Emmanuel vai falar um pouco nesse texto de hoje. E eu vou lendo algumas partes e a gente vai conversando aqui. Quem tiver vontade de colaborar, de falar algo, fique à vontade. A gente dá um jeito de pegar o microfone, tem uns companheiros em volta aqui, eles pegam o microfone, distribuem, a gente vai conversando, né? Porque precisa do microfone, porque tem a gravação. Mas é importante que a gente
saia daqui realmente tendo as nossas dúvidas e as nossas ideias claras. Porque aprendamos, no entanto, tem que ter um mais além. Dentro dos livros de Emmanuel, uma grande maioria deles vem um versículo. Um versículo que é tirado, na verdade, muitas vezes aleatoriamente. Ele não pega o estudo do versículo de forma, muitas das vezes, ligada àquele contexto sócio-histórico da fala, mas ele recorta para algo importante que ele quer nos ensinar. E ele pega uma carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 4, versículo 5, onde Paulo fala assim: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Quando a gente aprende, a gente quer pelo menos que a professora veja o nosso aproveitamento, né? A gente às vezes quer que o pai, a mãe, a esposa, quando a gente está fazendo algum curso que às vezes já está casado, já tem filho, a gente quer que essas pessoas ali vejam, né, o nosso aproveitamento, que a gente está tirando boa nota, que a gente está conseguindo aprender. Então, o aproveitar a lição, o ganhar algo com isso, o produzir algo com isso é tão importante quanto colocar dentro da caixinha. Não adianta eu colocar dentro da caixinha se eu não der conta de saber tirar. Eu preciso dar um jeitinho de aproveitar o que eu tenho. Vocês compram roupa para não usar? Apesar da gente saber que algumas pessoas fazem isso, mas vocês compram roupa para não usar? Os meninos compram carro para não tirar da garagem? Ele até deu um sorrisinho assim. Ninguém vai comprar para não usar. Ninguém adquire algo para não usar. Tem que servir para alguma coisa. E aí ele diz, Paulo diz a Timóteo, dentro de várias orientações, né, que era uma orientação à distância que ele dava, né, uma supervisão à distância que ele dava a Timóteo. Aproveita, todos têm que ver, tem que ser manifesto. E o texto, ele começa assim, deixa eu aumentar as letras, meu povo, não é fácil não. Em muitas reencarnações passadas, adotamos igualmente a estranha maneira de muitos dos nossos irmãos vinculados hoje ao cristianismo, cujo comportamento religioso a vida reajustará, qual aconteceu a nós outros. Então ele comenta que naquele momento, na verdade, no século passado, onde esse livro foi escrito, mas século passado não está tão longe assim, às vezes a gente fala século passado, né? Parece que há tanto tempo, nós estamos no início, né, do século. Quando ele fala isso, ele fala assim, tem muita gente que está usando o cristianismo, a moda de muitos irmãos que ficaram reticentes nesse mesmo erro por muitas vidas. E às vezes nós ainda estamos incorrendo no mesmo erro. Buscamos o Evangelho, buscávamos o Evangelho e pregávamos o Evangelho atendendo o sentido demagógico
ele fala, nós mesmos, falando dele mesmo, né? Que num determinado momento chegou a conhecer o Cristo pessoalmente, na encarnação do Cristo aqui no mundo. Ele era um doutor da lei, era alguém que queria, né, que as leis e a organização moral prevalecesse, fosse estruturada. Mas àquela época, o que o Cristo fala muito, né? Para que a gente não seja como os fariseus, ele não fala isso? Antes que sejamos como os publicanos, como os samaritanos. O importante não é ter nome, ter status, ter estrutura hierárquica dentro da estrutura religiosa. O mais importante é o que se faz, é o como se faz. Na parábola do filho pródigo, o Cristo usa de uma metáfora para falar da nossa trajetória de desorganização diante da lei e reorganização diante da lei. Eu não sei se todos aqui conhecem de forma mais extensa, mais estudada, aprofundada, a parábola do filho pródigo, que é aquela que o filho mais novo pede ao pai que ele divida a sua herança, ele pega a sua parte e usa dissolutamente na sua vivência, da forma que quer, bem entende, sai para lá, viaja, vive, gasta. E depois de um certo tempo, na penúria, ele começa a fazer o caminho de volta. Ele entende que até mesmo os servidores do pai, lá da fazenda, lá da casa, eles tinham uma vida melhor do que ele estava tendo. E ele começa a retornar e o pai fica muito contente do retorno do filho. Nessa passagem, nós podemos também fazer uma leitura historicamente de como, enquanto religiosos, né, enquanto esses que já se reconhecem filhos do Pai, no momento em que nós estávamos lá atrás, nessa época do Cristo ou antes dele, quantos de nós religiosos à época fomos negligentes no que fizemos? Falávamos demagogicamente, como diz Emmanuel, usávamos as passagens bíblicas, usávamos a moral do Velho Testamento e do Novo, a moral mosaica, a lei civil ou o Novo Testamento, ainda muito para ter status no mundo material. Quantas formas religiosas nós tivemos ao longo do tempo em que o poder ainda falava mais alto, onde nós nos desorganizamos diante das pessoas, do nosso fazer, da nossa existência, porque a gente estava preocupado em ainda ter mais poder do que servir através das religiões. E o Cristo vem dar uma torcida nesse modus operandi das religiões. Porque ele vai lavar os pés dos discípulos, ele se coloca para auxiliar, ele conta ali com a possibilidade de sentar ao redor de uma mesa com amigos, na beirada da praia com os amigos. Não tinha um templo, não tinha uma estrutura. Não ficou preocupado com o que iria ser dito,
sobre o como ele vivia, mas o que ele vivia é vivo até hoje nas nossas memórias porque era poderoso. E ele continua que nós, e ele se inclui nisso, né? Queríamos o Cristo para que o Cristo nos servisse. Quantas estruturas religiosas se utilizaram disso para ter ganhos? Cultivávamos a oração, pretendendo subornar a justiça divina. Quantas vezes até hoje, né? Enquanto tá tudo bem, tá tudo bem. Quando as coisas apertam um pouco, a gente até arruma mais horas para rezar, né? A gente dá um jeitinho de ir mais no centro, de até se a Renata falar que é para fazer uma campanha do quilo, eles vão lá fazer a campanha do quilo também, porque o negócio está pegando, né? A vida está difícil. E aí, muitas das vezes, a gente ainda se utiliza da ação caritativa, da oração, do trabalho na casa espírita ou em outra religião qualquer, ainda como uma forma de moeda, ainda como uma forma de conquistar algum benefício, alguma indulgência pelos nossos pecados, pelos nossos erros, para que a nossa vida se endireite, para que a coisa organize, para que as finanças resolvam, para que a doença vá embora. O próprio Emmanuel, enquanto Públio, estava às voltas naquele período com a necessidade de que a filha se restabelecesse a saúde, que o dinheiro dele não estava conseguindo resolver. Então, quanto que a gente muitas vezes se esquece na hora da tranquilidade, na hora que a vida está caminhando, fluindo de forma estruturada, o quanto que a gente esquece um pouco das nossas necessidades de aprendizado e reajuste diante da lei divina. E ele continua dizendo assim: compartíamos demonstrações e expressões de fé à caça de vantagens pessoais no imediatismo das gratificações terrestres. Quanto nos está hoje sendo exigido para além do imediatismo, porque nós ficamos vinculados durante muito tempo ao imediatismo, ao aqui e agora, ao que eu posso palpar, ver. E o quanto que muitas das vezes, hoje de forma mais expiatória, como nos diz a doutrina espírita, de uma forma mais compulsória, para que de uma vez resolvamos isso, porque a gente não está conseguindo resolver por uma vontade voluntária, né? Uma ação, perdão, voluntária. Então vem, por ação do acúmulo de sentimentos de culpa, uma ação externa, seja na doença, seja na dificuldade financeira, seja com um parente difícil, seja com qualquer questão que seja conflituosa ao extremo e que nos faça virar a chavinha do valor das coisas. À face disso, temos entrado múltiplas vezes no renascimento físico e atravessado os pórticos da reencarnação, ou seja, estamos encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando.
Bate aqui e volta, bate aqui e volta. Carreando a consciência pesada de culpas, a maneira de aposento recheado de lixo, sucata de experiência humana, incapazes de abrirmos-nos ao sol da bondade divina, que é o que ao final da passagem do filho pródigo, aquele filho faz. Ele se abre novamente, ele se abre definitivamente à bondade divina, deixando para trás culpas, dores, lamentações, desorganizações, achando um outro caminho para seguir, uma outra forma de manejar a própria vida. Quando nós começamos a entender isso, a gente precisa dar uma pausa aqui, nessa última parte do texto, para a gente pensar. Por que que a culpa vem? O que que acontece que a gente desencarna e fala assim, dei conta de novo. Não, mas não acredito que eu fiz isso de novo. Se a experiência veio, nós estamos no mundo de provas e expiações. Expiações e provas. As provas, como na escola, só acontecem depois da gente aprender uma lição. Ok? Todos no mesmo ponto aqui, todos acreditam e entendem que é dessa forma que a prova acontece. Quem tiver alguma dúvida, fale agora ou cale até o final do estudo só. Depois a gente pode conversar. Mas todo mundo entende que se tem prova nessa vida, se você está passando por uma dificuldade, é porque você já aprendeu o recurso, a chavinha para arrumar aquele negócio ali. Todo mundo já entendeu isso aqui. Porque se não entendeu, nós vamos entender agora. A prova só vai vir para você e para mim depois que a gente já sabe dar a resposta certa. Ou pelo menos deveria saber. Na verdade, às vezes a gente esquece no meio do caminho. A gente distrai olhando a borboleta, olhando os brilhos das festas, olhando as faculdades, olhando o dinheiro vindo, dinheiro indo. A gente esquece de olhar para o lado certo. Mas que nós aprendemos. Senão a gente não estava passando por aquela situação. A cobrança do entendimento só vem quando o filho está pronto. Ninguém vai pedir para o menino de 8 meses fazer xixi no piniquinho. Ninguém vai pedir para o menino de 9 anos fazer Enem. Eu só vou passar por uma situação que seja compatível com as minhas possibilidades de acertar. Eu já passei por aquela aula. E aí está sendo experimentado para que eu diga do meu aproveitamento. Do quão eu estava atenta à lição, o quão eu aprendi, entendi. Porque o professor precisa de observar o que foi que o menino aprendeu, o que o menino não aprendeu, para oferecer até novos exemplos, né? Então, se eu vejo que aquela criança não está entendendo sobre soma
dessa forma que eu ensinei, eu vou ter que arrumar um outro jeito, não é assim que a pedagogia faz? Então, eu tenho outro jeito de falar, aquele ali aprende de uma outra forma, ele tem outro tipo de percepção, então vamos entrar pelo outro caminho. Então, na verdade, as provas elas vão fazendo isso conosco. A gente diz o que a gente aprendeu, para que novas possibilidades de aprendizado venham e a gente possa fazer umas provinhas melhor, né? Ver se a gente tira umas notinhas melhor nessa vida. Então, ele vai nos falar nesse parágrafo que a gente encarna e desencarna carregando muita culpa. E por que a gente carrega muita culpa? Dentro dessa loucura toda que a gente aprendeu, fez prova, aprendeu, fez prova. Por que a gente carrega culpa? Alguém gostaria de ajudar? Alguém já tem alguma resposta sobre isso? Silêncio total. O povo está refletindo. Sabe aquela prova que você faz, que você responde errado? Aí quando você abre o livro, você fala assim, eu não acredito que eu errei essa questão. Você sabe já que você errou. Quando você lê ali o enunciado, você fala assim, não, escrevi errado. Não é possível que eu não lembrei desse trem, desse detalhe aqui que não... Eu esqueci. Agora só na outra prova. Agora só na segunda chamada, na recuperação. Agora já era. É mais ou menos o que acontece quando a gente desencarna. A gente olha para aquilo quando a gente toma consciência, né? Não é no momento do desencarne que isso fique claro, né? Tem pessoas chegando a casa. Quando a gente desencarna, muitas das vezes a gente não está em condição nem de pensar, a gente está tão engolfo aí na emoção, na desestrutura. Isso independe de capacidade já de entendimento sobre a morte, sabe, gente? A gente... são as nossas emoções que nessa hora nos dominam. E muitas das vezes essas nossas dores das coisas que a gente fez que a gente já sabe que não eram legais e depois ainda daquelas que a gente já devia ter aprendido e não aprendeu, a gente começa a pensar, não foi muito bom não, né? Acho que eu vou ter que dar um jeito de repetir essa série. Aí entra para a fila de novo. Vai lá para o último da fila dos 3 milhões, não sei quantos. 3 bilhões de pessoas. E a gente fica aí nessa peleja, indo e voltando com culpa, porque a gente sabe mais do que faz. Por isso que, mano, eu dou o título Aprendamos Mais. Entretanto, a gente tem que fazer algo com isso. Não dá mais para a gente colocar a palavra debaixo do braço. O entendimento dentro da casa espírita apenas. Dentro da igreja, dentro. Não dá mais para ser bonzinho, bonitinho. Uma boa pessoa. Uma pessoa respeitável na frente de todo mundo. Quanto na vida privada, na própria casa, no trabalho.
nos meandros da vida pública, na estrutura, às vezes por debaixo do pano, ainda está fazendo coisa que já entendeu que não devia fazer. Se eu aprendi, trata de fazer o que você aprendeu. Trata de pôr em prática. Ah, Fernanda, mas é difícil demais. É mesmo. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. Porque você sabe o que é, o que é o mais difícil para nós hoje, com o nível de entendimento e capacidade cognitiva que o ser humano tem hoje? O mais difícil é controlar nosso orgulho. De dizer que estava errado ou de ser menos numa situação. Esse aqui é o barra pesada. De aceitar que o outro pode ganhar e eu não. Isso é que é a grande barra pesada que a humanidade está vivendo hoje. É aceitar fazer-se menor, como Cristo nos ensinou, lavando os pés dos discípulos. Esse é o nosso maior desafio. Eu acho que todos os dias de manhã a gente pode, em vez de fazer aquelas orações compridas, aqueles petitório grande, aquelas conversas longas com Cristo para ele entender nosso problema como coisa que assim, ele não soubesse o que a gente está passando, né? Em vez da gente fazer o petitório grande, a gente podia falar assim: Senhor, me ajuda a lavar os pés das pessoas nesse dia. Me ajuda a ser servidor em vez de ser servido. E não é ser o menor de todos os dias, não, porque às vezes a gente serve sendo grande. Eu estou aqui toda exibida na frente dos outros, né? Todo mundo está me vendo. Não tem jeito de um hoje não me ver aqui. Mas isso não pode ser por mim. Tem que ser pelo outro, tem que ser a serviço. Independente do seu tamanho na vida comum, independente do grau hierárquico que você tenha numa empresa, se você é pai, se você é mãe, se você é filho, se você é empregado, se você é patrão. O importante é que se sirva com o que se sabe, o que eu aprendi, é para que eu sirva do ponto que eu estiver. Quanto maior na estrutura talvez eu seja, mais eu posso servir, porque a mais pessoas eu posso beneficiar. Quanto menor, talvez mais pontual seja a minha ação, mas não menos importante. Toda vez que eu falo disso, eu lembro de uma história que conta de um homem que trabalhava numa oficina, numa montadora de ônibus. E ele, num determinado dia, estava aborrecido com a empresa, estava aborrecida com o sistema, e trabalhou de mau jeito, de qualquer jeito. E ao apertar o parafuso de uma roda, os parafusos de uma roda, ele não fez o trabalho dele direito. E aquilo fez com que, num ônibus escolar, várias crianças morressem. O nosso papel, mesmo de apertar parafuso, ele é importante. Ele é a serviço de algo, de alguém, de um grupo. Seja lá do que for, é a serviço. Qualquer coisa que eu faça é a serviço. Deve ser a serviço. Com esse algo que eu já aprendi. A partir desse aprendizado, desse entendimento que eu já tenho daquilo.
Então, se eu estou aqui hoje fazendo o estudo desse texto, eu falo de um jeito. Se a Renata viesse, ela tem outras experiências, ela tem outras vivências, ela vai lembrar de outros exemplos, ela vai trazer outra visão que às vezes eu não consegui enxergar. Mas o importante é que tanto eu, como a Renata, como qualquer um que possa fazer esse mesmo serviço, seja a serviço. E Emmanuel continua para finalizar. Eu tenho até que hora, Renatinho? Não, agora fala mais algo que eu não entendi, não. 10, tá bom, tá ótimo. Ele fala do quão nós precisamos atentar a isso, fazer o que precisa ser feito, para a gente parar de ir e voltar carregando culpa. Para a gente realmente se aquecer desse sol divino e parar de ficar com medo de Deus porque fez alguma coisa que não estava certa. Porque a culpa é um pouco disso, né? Essa vergonha de ter feito um troço errado, né? Não posso contar não, né? Tá errado. E a gente às vezes guarda que trem anos e anos a fio. E aquilo fica dando lodo lá dentro da gente. Quantas pessoas que praticam algo contra um irmão, um colega de trabalho, contra um filho, processos de homicídio, de roubo, de aborto, de heranças que foram mal divididas. Quantas coisas a gente guarda aquilo e vai apodrecendo lá dentro. Para quê, meu Deus? Joga isso fora. Isso você fez naquele momento. O que você sabe hoje é outra coisa e a partir de hoje você vai fazer outras coisas. Isso é o mais importante. Não é o que a gente deixou de fazer, o que a gente fez errado no passado. Quem vive de passado é museu. Não tem ninguém que chama museu aqui não, né, gente? Pelo amor de Deus. Porque às vezes a gente tem uns nomes diferentes, né? Mas vai que tem alguém que chama museu e eu dei essa manota aqui. Definitivamente nós não somos museu. Só para museu serve história. Ou então para que a gente olhe para ela e redirecione nossas vidas. Ficar preso nessa história não nos organiza. Agora olhar para ela e falar assim, não, eu posso, não, por esse lado aqui não ficou bom. Eu posso ir por aqui, posso ir por lá, posso dar 3 voltas, posso dar uma cambalhota. Eu tenho que mudar a estratégia para que eu mude o resultado. E é importante que a gente comece a largar desse lixo e aceite que Deus é um sol de bondade. Gente, tem coisa mais gostosa do que sol, né? Ah, Fernanda, mas quando tá muito calor não é bom não. É bom assim mesmo. É maravilhoso. Porque limpa tudo. Higieniza todo o ambiente. Estrutura a vida em torno. O ambiente que não tem sol, embolora, apodrece, não é? Os cômodos da casa que não tomam sol, eles acabam embolorando. O sol da misericórdia de Deus tem que estar tocando essa nossa lembrança, essa nossa memória, essa ação do que eu já fui, fiz e que não foi legal, eu já entendi que não foi legal. Mas eu preciso, com esse sol, limpar aquilo lá, com a draga da ação organizada. Com o meu fazer, a partir de hoje, melhor. E isso depende da gente dar uma controladinha aí no orgulho. Porque a gente tem vergonha de pedir desculpa, de voltar atrás, de se fazer menor. O apóstolo Paulo, no entanto, escrevendo a Timóteo, ele que foi o campeão
impertérrito da fé viva, traça a diretriz que nos é necessária à frente das lições do Senhor. Então, Paulo, aquele concurso de replanejamento de vida, né? Ele estava indo lá, para pegar Ananias e acabar com o sujeito. Chega lá, Ananias que salva ele lá, que estava ceguinho, não estava entendendo mais o que ele ia fazer, e a partir de lá ele mudou completamente a rota da sua vida, usando o que ele sabia para a organização dele e do seu entorno. Então ele dá a diretriz. E qual é a diretriz? Após valiosa série de considerações sobre os princípios evangélicos, nas quais persuade o companheiro a ler, olha, anota, ler, instruir, exortar, exemplificar em boas obras. Pede não apenas para que o amigo e aprendiz medite nas doutrinas que aceita, mas recomenda-lhe aplicar-se a elas, a fim de que o aproveitamento pessoal dele seja manifesto a todos. Então, na verdade, Paulo fala para Timóteo, fala assim, olha, você vai ler, você vai falar dessa palavra para essas pessoas que vão aí à igreja, você vai convocar mais elementos, você vai, além disso, exemplificar, de forma que o que você está falando fique manifesto, fique patente, que todos deem conta de pegar. Mineiro pega com a mão, né? De tal forma que fique palpável, que fique fácil de entender, tipo eureka. Que quando o outro vê você fazendo, ele entende. É isso. É assim que é dar a outra face. Não é só virar o rosto. Eu tenho que dar outra oportunidade para aquela pessoa que me ofendeu. Agora eu estou entendendo. Mas só explicando, às vezes, a gente não entende. A gente tem que ver acontecendo, né? Tem que ver um exemplo. O que Jesus ensinou por histórias, por parábolas, para que ficasse claro, patente. Como ele tinha pouco tempo, não dava para ele fazer tudo exatamente, né? Experienciar todas as experiências do mundo. Então ele falou com imagens, com situações patentes, manifestas, para que ficasse claro, para que não houvesse dúvidas. E todo aquele que está à frente de um grupo, como no caso Timóteo, mas nós todos estamos aí liderando nossas casas, liderando grupos de amigos, liderando filhos, liderando colegas de trabalho, liderando empresas. Todos nós estamos em uma posição onde nós poderemos ser vistos fazendo direito. O que nós aprendemos sendo construído num novo fazer. E aí ele vai terminando aqui o texto dizendo assim: a assertiva de Paulo não deixa dúvidas.
Espero eu que não tenha deixado eu alguma dúvida, né? Que a gente pega o que o outro fala que não deixou dúvida e deixar a dúvida ia ser muito feio. Quanto nos seja possível, estudemos as lições do Senhor e reflitamos em torno dela. Nós estamos aqui para isso, né? Para entender um pouco mais da moral evangélica, para entender um pouco mais do que o Cristo trouxe para nós, dos seus exemplos de organização, orientação. Quando possível, olha só, hein? Quando for possível, quando você puder, o máximo de vezes que você puder, o máximo de vezes que você puder estudar o Evangelho. Eu esqueci o número de vezes que Chico leu o Evangelho. Eu sei que foram muitas, porque ele lia todos os dias o Evangelho, estudava todos os dias o Evangelho, quando chegava no final ele voltava do começo. Então isso durante a vida dele ele fez várias vezes, agora eu perdi o número, mas foram muitas vezes. Quantos de nós às vezes não lê uma vez, né? E a gente tem que, enquanto possível, fazer isso. Todo mundo aqui já está fazendo, não precisa levantar a mãozinha não, que a gente às vezes fica com vergonha, dizer que não está, que não faz. Né? Mas assim, será que todo mundo já está fazendo o Evangelho no lar? Que é aquele momento de pegar uma pequena parte da fala do Cristo, do Evangelho do Cristo, colocar uma águazinha lá, fazer uma oração inicial, fazer a leitura, refletir sozinho, com seu marido, com seus filhos, com o vizinho, com a amiga, online, presencial, de qualquer jeito. Mas você ter pelo menos um dia para você estudar o Evangelho com a sua família. As famílias hoje vivem problemas seríssimos, conflitos graves de relacionamento, porque as referências e as ordens das coisas estão meio atrapalhadas no mundo de hoje. Então existe muita desordem, muita briga, muita desorganização nas relações com as pessoas que a gente mais ama. E não é falta de amor, não, é falta de organização, de ordem, de equilíbrio entre as relações. O quanto que o Evangelho pode dissolver essas lutas internas nas nossas casas, nos colocando um pouco mais favoráveis a executar aquilo que a gente aprende com o Cristo. E não é para dar lição de moral, né? Que tem gente que ainda faz o Evangelho assim, lê o Evangelho, seja a Bíblia, seja o Evangelho segundo o Espiritismo, seja um livro como esse, como a gente leu hoje. Aí no final dá sermão para os filhos, né? Não pode não, gente, pelo amor de Deus, não tem sermão depois do Evangelho, viu? Evangelho é só momento de receber o solzinho. Sabe aquele dia frio que a gente senta na beirada para quentar sol, né? Evangelho no lar é para isso, para quentar o sol do Cristo dentro da nossa casa. É para trazer essa luz e a espiritualidade poder higienizar nossa casa. Existem companheiros que contam, né, causos de reuniões mediúnicas em que um espírito chegou num dia na reunião lá, né, para ser atendido, e aí ele contando que estava mesmo lá na casa da fulana de tal e tudo mais, mas que tinha um dia que eles não deixavam ele ficar lá dentro, que era muito difícil. Que eles tinham que sair, e às vezes levavam uns 2 dias para eles dar conta de voltar. Mas que ele não desistia, que voltava. Mas tinha dia que era 2 dias para poder voltar, porque tinha um dia que eu não sabia o que acontecia lá dentro, porque ele ficava de fora. Era o Evangelho no lar que aquela família fazia. Então, nós temos um grande instrumento de organização em torno de nós, para a organização da nossa família, para a organização e dissolução das nossas culpas, para a organização do nosso fazer, que é o Evangelho no lar, que pode ser feito uma vez por semana ou todos os dias. Você pode fazer o Evangelho todo dia. Evangelho no lar não precisa ser 1 hora de estudo dentro de casa, não. É uns 20 minutinhos, 15 minutinhos.
É o tempo de você se dedicar para isso. A você fazer um recorte na sua vida, como a gente faz aqui. Fazer um recorte na nossa vida, mas dentro da nossa casa. Aí a equipe vem para dentro da nossa casa, higienizar a nossa casa, a nós mesmos. E ele termina dessa forma aqui. Pede não apenas para que o amigo aprendiz medite nas doutrinas que aceita, mas recomenda-lhe aplicar-se a elas. Então, se possível, estudarmos. Aprendamos, no entanto, a praticá-las, traduzindo-as em ação no cotidiano, para que a nossa palavra não se faça vazia e a nossa fé não seja vã. Não seja à toa a gente acreditar. Não seja à toa a gente vir aqui estudar. Não seja à toa a gente estar passando por essa vida e por essas experiências. Que não seja vão. Que a gente de verdade possa, quando possível, o máximo possível, estar voltando nas palavras do Cristo para ver se pega, né? Para ver se a gente entende, para ver se passa do cérebro para o coração e a gente se toque, se envolva, se humilde, para que a gente possa sair pelas nossas mãos, aplicando no dia a dia com o nosso esposo, com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os nossos amigos de trabalho, com os nossos colegas, com os atendentes onde nós formos, com o povo no trânsito, né? Que, ontem mesmo conversávamos com uma amiga do Sul e ela falava assim, a primeira escola é o lar e a segunda é o trânsito. É muita coisa que a gente tem que dominar para poder tá coerente com o que a gente aprendeu no trânsito, né? Que Papai do Céu possa de verdade ser aceito no coraçãozinho de cada um como esse sol iluminando todos os seus dias. Tem gente que anda com nuvenzinha cinza na cabeça, né? Achando tudo ruim. Que você possa andar com um solzinho aqui em cima, iluminando-se, iluminando a quem quer que chegue perto de você o tempo inteiro, por você estar todos os dias relembrando as mensagens iluminadas e amorosas e aquecedoras do nosso coração, que são as palavras do Cristo. Aprendamos, mas, entretanto, apliquemos. Fiquem em paz. Muito obrigada. E se alguma dúvida tiver, a gente pode conversar depois, tá bom? Estarei por aqui.